Importante, Vamos lá direto da Turquia, o repórter Rodrigo Hidalgo da Band está ao vivo na Rádio Bandeirantes, vai contar pra gente o que ele está vendo, o que ele está acompanhando lá nesse momento. Rodrigo, são 8h18 da manhã desse sábado aqui no Brasil, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, aí ao vivo, direto da Turquia. Que horas são por aí? O que você está acompanhando? Bom dia ou boa tarde? Bom dia para vocês, Pedro, Agostinho, ouvintes, boa tarde aqui pra gente, 14h18. Eu vou falar um pouco baixo, que nós estamos acompanhando neste momento um trabalho de resgate aqui em Kahramanmaraş, epicentro do terremoto que devastou a Turquia e atingiu também a Síria, país vizinho. Na última segunda-feira, homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo estão nesse momento aqui em local onde havia um prédio residencial. A informação é que existe a possibilidade do encontro de um sobrevivente, de um jovem de 18 anos, cães farejadores, 6 que vieram nessa missão humanitária brasileira. 2 deles estão aqui exatamente fazendo uma vistoria neste local e realmente é chocante a gente observar essa tragédia. Qualquer esquina que a gente circule por aqui, Pedro, Agostinho, a gente observa aí rastros dessa tragédia. Prédios, 40% das edificações aqui dessa província foram danificadas de 7,8, essa foi uma das regiões mais castigadas. E os trabalhos continuam, são grupos de vários países que estão presentes aqui a todo momento, circulando pelas ruas. A gente observa equipes da Rússia, do Azerbaijão, da França, dos Estados Unidos também trabalhando para tentar encontrar sobreviventes. São mais de 100 horas da tragédia. Hoje, um fator que está facilitando o trabalho de buscas é que o tempo melhorou. Não há mais temperatura hoje negativa, como nos últimos dias. Agora faz 5 graus e faz sol aqui no sul da Turquia. Como eu disse, de acordo com as autoridades locais, cerca de 40% dos prédios de Kahramanmaraş, que é o epicentro do terremoto, foram destruídos, foram danificados por conta desse tremor. Então a gente observa muito aqui também prédios que foram ao chão, muito comum aqui, prédios de 8 a 10 andares. A missão brasileira ela começou já durante a madrugada, houve muita dificuldade para a gente chegar até esse ponto. Perdemos o sinal, mas pode ser que volte já, né? Acontece aqui do lado, né, na esquina, não vai acontecer na Turquia, né? Vamos ver se a gente retoma o contato com o Rodrigo Hidalgo. Eu estava lembrando, viu, Pedro? A gente conversou essa semana com o Felipe Killing, que estava lá acompanhando essa tragédia monumental, e ele estava fazendo um cálculo para a gente aqui de que as autoridades turcas, só na área mais atingida, calcularam que 7.000 prédios tinham desaparecido. 7.000 prédios, numa área só. Você imagina a área que comporte 7.000 prédios. Vieram abaixo, desapareceram 7.000 prédios. E aí o Felipe Killing fazia uma conta trágica. Se cada prédio tinha 10 pessoas dentro do prédio e o terremoto principal, primeiro, aconteceu de madrugada, então é bem provável que muita gente estivesse nos prédios. 10 pessoas é um cálculo até módico, modesto, né? 7 pessoas, 10 pessoas num prédio, até pouca gente. Então nós teríamos nesse cálculo terrível, trágico, a morte de 70.000 pessoas. 70.000 pessoas. Muita gente, né? É muita gente. Já superamos, os números oficiais já superam 23.000. Isso. Pode ser a maior tragédia, tende a ser a maior tragédia recente da história da humanidade. Infelizmente, né? E assim, Agostinho, isso são números da Turquia, que tem uma estrutura maior e não tem área controlada por rebeldes, como é o caso da Síria. O terremoto na Síria, ele foi numa região controlada por rebeldes, onde você tem mais um complicador. E eu fico imaginando o seguinte, né? Se na Turquia já é difícil, no frio, você não tem mais casa, você vai ter que ir para algum lugar.
tem abrigos, tudo mais. Lá na Síria tem o problema dos caras não deixarem você sair. Como é que será que está essa questão? E não tenha dúvida que a imigração vai voltar para a pauta, porque essa gente vai ter que ir para algum lugar. Como é que vão reconstruir 7 mil prédios se o país está quebrado, não tem dinheiro, tem montanhas de entulho para serem retirados? Ainda que tivesse dinheiro, quanto tempo não demorou, Agostinho, para reconstruir o World Trade Center em Nova York, hein? Que é um símbolo do capitalismo, do dinheiro, do poder. Imagina prédios aí no interior da Turquia, como é que não vai ser isso aí? Não, é terrível, eu estava vendo, bom, aparecem histórias e mais histórias, né? A Turquia tem um histórico mesmo de tremores, não dessa magnitude, como aconteceu agora, mas tremores menores, mas que causam estrago também. E eu estava vendo o relato de brasileiros que sofreram há 2 anos com um tremor de terra, a casa deles, o prédio que eles moravam veio abaixo. O governo da Turquia, eles têm um seguro contra terremoto. O cidadão turco, ele paga um seguro para o governo federal para garantir a casa dele caso um tremor acabe com o patrimônio dele. Então olha a que ponto chega, né? E deveria funcionar esse seguro, mas o relato que eu via, de brasileiros inclusive que moram na Turquia, é que eles estão há 2 anos morando em containers, porque o governo não entregou a casa deles, a casa que eles tinham direito, isso em relação a um terremoto que aconteceu há 2 anos. Então você imagina só que tipo de consequência vai ter, por quanto tempo os turcos e os sírios vão ter que conviver com os estragos desse terremoto. Rodrigo, bom dia para você, boa tarde para você aí. Eu estava comentando com o Pedro, com os nossos ouvintes, que eu vi o Felipe Killing entrando logo no início, logo nas primeiras horas depois desse terremoto. Eu nunca tinha visto o Felipe Killing tão atordoado. Ele estava completamente fora do ar. Você percebe que é uma imagem que não vai sair da retina dele tão cedo. E imagino que você, que é um cara experiente, que já passou por tanta situação delicada, tantos casos difíceis de acidentes e tragédias, você viu na sua vida, Rodrigo, algo parecido com o que você tá vendo aí na Turquia? Será que ele ouviu? Oi, Rodrigo, tá me ouvindo? Ouvindo sim, Agostinho. Não, Agostinho, não apareci. Eu já fiz cobertura de terremotos já, mas de outras tragédias, mas como essa é bem difícil, é muito complicado. Há pouco, conversando com você e com os ouvintes, e com o Pedro, eu observei objetos de criança no meio dos escombros. A gente que é pai sente ainda mais, né? Agora os homens do Corpo de Bombeiros brasileiros, eles acabaram saindo desse local, não vai haver condições de tentar resgatar a informação de que um jovem de 18 anos e outras 2 crianças estão sobre os escombros, mas vai ser necessário utilizar aqui uma máquina para esse trabalho. Houve até o apontamento do local pelos 2 cães farejadores que estão nesse trabalho de resgate aqui, acompanhando o Corpo de Bombeiros, mas é um trabalho incessante, Agostinho e Pedro. A todo momento, as equipes, no caso aqui a brasileira que nós estamos acompanhando, são acionadas, chegam informações pelos socorristas aqui, chamados de capacetes brancos, né? Eles acabam solicitando ajuda, principalmente quando observam aí os equipamentos que os profissionais dispõem, brasileiros. A gente vê aqui muitos voluntários, a quantidade de bombeiros aqui não é suficiente para atender toda essa demanda. Como eu disse anteriormente, segundo as autoridades, 40% das edificações aqui dessa província foram danificadas por conta do terremoto da última segunda-feira, Agostinho. Repórter Rodrigo Hidalgo, ao vivo, direto da Turquia, conosco, trazendo as informações aqui na Rádio Bandeirantes. A reportagem completa do Rodrigo aí sobre essa tentativa de resgate você acompanha mais tarde no Jornal da Band. Rodrigo, bom trabalho para vocês por aí, hein? Sorte e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Pedro, Agostinho e todos os ouvintes.